Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso, galera. Voltando aí aos pouquinhos, tô meio enrolado com um monte de coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho prova, final de semana, eu estou estudando, a prova está chegando, eu tenho que estudar, situações de trabalho. Então, esse momento está meio conturbado para mim poder fazer pré-jogo e até ver os jogos. Como eu disse no vídeo de ontem, eu não consegui ver as finais da Copa do Mundo, não consegui ver o jogo do Vasco contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas eu consegui ver o jogo do Flamengo contra o São Paulo, que o Flamengo perdeu. Infelizmente não consegui ver e nem gravar o jogo do Botafogo, que o Botafogo perdeu para o Corinthians, também não consegui ver, também nem vi os gols, eu só escutei rapidamente que o goleiro Cássio fez grandes defesas. A partir da próxima semana, as coisas começam a voltar ao normal, porque eu já fiz a prova, em relação ao trabalho começa a me dar um pouquinho mais de tempo, mas essas 2 semanas estão meio complicadas para mim, então eu peço desculpa aos companheiros de algum time que talvez eu não esteja fazendo análise, é porque realmente eu estou sem tempo. Essa semana quem vai ficar prejudicado, infelizmente, é o Botafogo, que eu não vi o jogo e não fiz análise porque não tive como gravar. E essa rodada 13ª, onde tivemos dois cariocas perdendo na quarta-feira, Flamengo e Botafogo perderam ambos para times paulistas, um perdeu para o São Paulo, outro perdeu para o Corinthians. Tivemos hoje na quinta-feira um clássico carioca. Na próxima semana, na próxima rodada, teremos outro clássico, Flamengo e Botafogo, justamente os dois que perderam. Mas nessa semana e hoje, tivemos aí Vasco e Fluminense. Fluminense vinha antes da parada da Copa de várias derrotas. Abel saiu, entrou Marcelo Oliveira, mudou o esquema, acabou o 3-5-2, voltou para o 4-4-2, de vez em quando uma variação ali no 4-3-3. O Vasco já tinha o Jorginho, teve tempo para treinar, alguns jogadores se recuperaram, outros saíram, algumas mudanças ali. Então vamos lá. Vasco Fluminense, quanto foi o jogo? 1-1. Gols no segundo tempo. O Vasco fez o primeiro com o André Rios e no finalzinho o centroavante do Fluminense, Pedro, acabou empatando. O Fluminense, esse novo Fluminense aí, sem os três zagueiros, com dois zagueiros agora, o Digão e o Gum. São dois zagueiros de cintura dura que tem pouca saída de bola, uma dificuldade muito grande para sair a bola. O Vasco estava marcando, principalmente no primeiro tempo, lá em cima. Eles tinham que dar espichão. O Fluminense tentando ser um time não de contra-ataque, mas um time tentando criar jogadas também. Ali com o Jadson, Sornosa, tentando criar um pouquinho mais, com dois jogadores na frente, o Marco Júnior e o Pedro. O Richard jogou, o Richard subindo um pouquinho mais, mas sinceramente o Richard não tem caguete para isso. Eu achei ele meio desengonçado quando subia, meio fora de sintonia quando subia. O time do Fluminense estava conseguindo, principalmente no primeiro tempo, o time do Fluminense conseguiu, a meu ver, até ficar mais organizado do que o Vasco. Tinha um contra-ataque muito rápido, mas não era um time que estava jogando atrás. O Fluminense não era um time que estava jogando atrás. Tinha o contra-ataque como uma opção de jogo. Não era um time que deu a bola para o Vasco para jogar atrás. O Fluminense, quando pegava e recuperava a bola, saía rápido. Muitas vezes o Fluminense estava correndo atrás para tomar essa bola do Vasco para sair no contra-ataque, não estava só esperando o Vasco errar para sair no contra-ataque. O Fluminense, eu estava mais preocupado, mas me surpreendeu no primeiro tempo. Teve chance de fazer gol, um jogo muito corrido, mas um jogo muito catimbado, um jogo muito picado. Aí, como eu falei, que eu ia sempre estar fazendo uma comparação do futebol brasileiro com o futebol europeu, nesse quesito o futebol brasileiro perde de goleada.
Em quê? Em que quesito? A cera. Futebol brasileiro, todo mundo reclamou do Neymar. Ah, o Neymar cai, Neymar é isso, Neymar é aquilo. Pô, no futebol brasileiro é exatamente a mesma coisa. Nego cai por qualquer coisa, partem para dentro do juiz toda hora, tudo reclama com o juiz, a gente não viu na Copa. Tudo reclamam com o juiz, tudo reclamam com o juiz. Tudo vão peitar o juiz. Toda falta cai, rola. E um detalhe, o cara fica no campo, rola pra cá, rola pra lá, rola pra cá, chama o médico entra no campo, passa gel, passa isso, bota no carrinho, tira fora de campo. Ele sai no carrinho de fora de campo, acabou a dor. Ele já levanta e pede pra entrar. Pô, tá de brincadeira. Isso é pros dois times, tanto do Tricolor quanto do Vasco. Rola no campo pra lá e pra cá. E falaram do Neymar. Neymar errou, é óbvio. Mas o futebol brasileiro quase tudo é assim, cara. E hoje também tivemos. Cai pra lá, rola, ai, tá morrendo. Parece que saiu o joelho, a perna saiu, amputaram a perna, fratura exposta. Aí entrou no carrinho, saiu de campo, ele já pula do carrinho e já tá bom. Pô, milagre esse carrinho, faz milagre. Arrego também para Vasco Fluminense, para os jogadores de Vasco Fluminense que fizeram isso. Mas o Fluminense, primeiro tempo, fez uma partida dentro do possível boa, gostei. No segundo tempo, o Fluminense, senti que o Fluminense deu um... Não sei se foi uma desestabilizada ou o Vasco melhorou. Eu vi o Vasco mais organizado, pressionando mais o Fluminense, tentando se organizar, o Pikachu tentando aparecer mais, que no primeiro tempo ele demorou muito a aparecer. O Pedro tentando também, mas o Pedro é aquele centroavante que realmente ele tem alguma habilidade. Ele tem habilidade, sim, ele domina a bola, sabe matar, ele sabe trabalhar com a bola, mas ele é muito lentão. Ele é muito lentão. Então, de vez em quando dificulta isso num contra-ataque muito rápido. O Marco Júnior tentando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, o Jadson também, o Sornosa, o Richard, tentando ali. Outro jogador, agora me fugiu o nome, jogou no meio de campo. Agora me fugiu o nome. Eu tinha anotado ali, acabei tirando a anotação. Não sei se é João Pedro. É o garoto que estava jogando no meio de campo. Estava até meio estressadinho. Teve até um estresse com o Matheus Alessandro do Fluminense no segundo tempo lá, porque ele fez uma falta e foi lá cobrar, meter dedo na cara, achando que se intimida alguém. Só porque o moleque é novo. Pô, mas a seleção da França tinha um monte de garoto novo e ganhou a Copa. Esse negócio já foi. Principalmente agora que estão subindo pro profissional com 16 anos. Então, quando chega com 19 anos já está super experiente. Esse negócio de amedrontar com o dedo já foi. Fluminense deu uma estabilizada, o Vasco, não, o Vasco até que melhorou, foi para cima, pressionou, tentou criar, mas ambos os times têm dificuldade de criação. Só que o Vasco leva uma vantagem em relação ao Fluminense, que o Vasco tem dois jogadores de criação, o Giovanni Augusto e o Wagner. O Fluminense tem o Sornosa, o Jadson é mais aquele cara para chegar, e esse outro garoto que agora me fugiu o nome, me perdoem amigos tricolores, me fugiu o nome que eu também estou eu estou estudando aqui direito constitucional, tu imagina, estou estudando a Constituição, aí a cabeça dá uma pirada, vocês me desculpem, mas me fugiu o nome realmente do jogador do Fluminense que jogou no meio de campo, acho que é João Pedro, se não estiver enganado. João Pedro não, acho que é isso. Bom, ele até cria, mas ele corre muito. Mas aquele jogador de criação de pensamento, de enfiar uma bola, é mais o Sornosa. E o Vasco tem esses dois. Então, o Vasco trabalhava melhor a bola, principalmente no meio de campo, do que o Fluminense. E acabou que de tanto pressionar, e a defesa do Fluminense, na boa, estava começando a bater cabeça, Gigão e Gum estava começando a bater cabeça, acabou que o Vasco fez o gol.
teve uma chance anterior, que já poderia ter sido o gol do Vasco, acabou que na sequência, logo alguns minutos depois, saiu o gol do Vasco com o André Rios. O Wagner teve uma chance, antes do gol, teve uma chance, ele sobrou dentro da área sozinho, chutou para fora, e depois continuou o Vasco pressionando, acabou fazendo o gol. Depois que o Vasco fez o gol, o Vasco deu uma recuada total, puxou o Fluminense todo para dentro, foi o erro do Vasco. O Jorginho fez algumas mudanças, no final do jogo a torcida até vaiou o Jorginho, chamou o Jorginho de burro, e o Fluminense foi para dentro, o Vasco não conseguiu contra-ataque, não conseguia sair, colocou o Kelvin, mas não conseguia sair, e o Fluminense foi para cima, muito guerreiro, com muita vontade, batalhou, com alguma organização, mas também com mais vontade do que organização, acabou que foi premiado no finalzinho com o gol do Pedro, que o Fluminense já poderia ter feito um gol antes, que o goleiro do Vasco fez umas 2 ou 3 defesas sensacionais, uma milagrosa antes do gol, uma milagrosa que o Martin Silva fez, o Pedro cabeceou e defendeu, depois o Marco Júnior chegou, não sei nem quem bateu, não sei nem se foi nele, o Marco Júnior não acreditou que a bola não entrou, defesa do Vasco bateu o cabeça, na verdade o sistema defensivo do Vasco todo bateu cabeça, e acabou que o Pedro fez o gol, aí ficou lá, será que o Breno falhou, não falhou, mas saiu o gol do Fluminense. Pela partida toda do Fluminense no primeiro tempo, pela superação no segundo tempo, o Fluminense merecia ter feito o gol sim, como fez, porque teve oportunidade de fazer, e por uma falta de sorte e categoria do goleiro do Vasco, defesa do Vasco, o Fluminense teve um contra-ataque no segundo tempo, que o Marco Júnior entrou dentro da área, o jogador do Vasco deu-lhe um carrinho, tomou só na bola, show de bola. Então o Fluminense teve algumas chances e não marcou, mas acabou marcando no finalzinho, e a meu ver, justo o empate do Fluminense. Já ao lado do Vasco, o Vasco tem uma criação um pouco melhor que o Fluminense, jogando em casa, partiu para cima, tentou criar, os dois times tentando criar, o Vasco estava tentando ali no meio de campo, pelo fato do meio de campo do Vasco ter 2 jogadores de criação, ter um jogador rápido ali, o Pikachu, o André Rios se movimenta mais do que o Pedro, o Vasco conseguia pressionar, ficou um jogo muito corrido, principalmente no início. Acho que os 20 primeiros minutos o jogo foi muito bom. Dos 20 minutos para lá, o jogo ficou muito quebrado. Ficou muito quebrado porque, eu já falei, jogadores catimbando, caindo, rolava, e não era nada demais. Caía para cá, rolava. Toda a falta que tinha ia 5, 6 para cima do juiz. Isso, o brasileiro está anos-luz do futebol europeu. Tudo reclama com o juiz, tudo faz beicinho, bate o pé, joga a bola pro alto, coisa chata. Isso quebra o jogo. Cada falta demorava 2, 3 minutos para ter o jogo. O Vasco tentou, fez um jogo muito equilibrado contra o Fluminense no primeiro tempo, teve chance de fazer gol como o Fluminense teve. No segundo tempo, eu achei o Vasco um pouquinho melhor, principalmente no início, mais organizado, encurralou mais o Fluminense, não deixou o Fluminense sair jogando, só quem ficava com a bola do Fluminense eram os zagueiros, eles não tinham habilidade, e o Vasco foi para cima, encurralou, tentando fazer jogada rápida, o Pikachu se movimentando de um lado para o outro, tentando cair para um dos lados, os laterais tentando subir, e o Vasco batalhou, estava tendo até uma certa facilidade de entrar no sistema defensivo do Fluminense, até que o Vasco conseguiu o gol, porque fez por merecer, já tinha tido a chance anterior e fez o gol com o André Rios. Estranhamente o Vasco recuou todo, não sei se foi o Jorginho que mandou, se foi dos jogadores, se eles recuaram para tentar sair no contra-ataque, só que eles recuaram e não conseguiram sair no contra-ataque, o Vasco ficou sem contra-ataque. O Jorginho fez algumas mudanças, colocou o Kelvin, depois tirou, colocou não sei mais quem, fez algumas mudanças que não surtiram efeito. O Vasco ficou encurralado. Depois do gol, só deu o Fluminense. O Fluminense foi para cima, o Vasco até tentou algumas saídas, algumas oportunidades ali. O Vasco tentava controlar o jogo, mas não conseguia, porque a bola estava batendo e voltando para o Fluminense. O Fluminense conseguiu ganhar o meio de campo, começou a jogar dentro do campo do Vasco. O Vasco não conseguia sair, mesmo com o campo com velocidade, não estava conseguindo sair com o Pikachu também.
Ele tirou o André Riz, ele tirou o Giovanni Augusto, mas ele não conseguia sair. No Fluminense, o treinador colocou o Matheus Alessandro para dar uma certa velocidade no time, para o time ficar mais aberto, para tentar abrir mais as defesas do Vasco, e no Fluminense funcionou. Do Vasco não deu certo, ele tentou fazer a mesma coisa para abrir a defesa do Fluminense, só que aquela ligação não estava funcionando. E o Vasco sofreu por causa disso, porque o Fluminense ficou martelando, o Vasco não conseguia sair, não conseguia sair, e por esse recuo em demasia do Vasco, acabou que no finalzinho o Vasco foi penalizado com o gol do tricolor. Mas na minha análise, foi um jogo muito parelho, com erro de ambos os lados, um pouco de falta de criação de ambos os lados, os times muito afobados, os dois times muito afobados, querendo acelerar, mas sem criatividade, corriam mais do que a bola, corriam sem pensar, se desgastaram demais sem necessidade, corriam atrás de bolas que não iam levar a nada, tentavam acelerar sem muita objetividade. O Fluminense até conseguiu com algumas objetividades, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo ficou mais evidente que o Fluminense encurralou mais o Vasco. Mas, a meu ver, na minha análise aqui, foi um jogo bem parelho, onde, apesar do Vasco jogar em casa, sinceramente, penso eu que o empate foi bom. Quer dizer, foi bom não. O empate foi justo. Foi ruim para os dois, mas foi justo. O goleiro do Vasco fez grandes defesas, o goleiro do Fluminense também fez grandes defesas. As defesas de ambos se saíram relativamente bem, mas as duas defesas teve momentos que bateram cabeça. Os ataques tentaram criar alguma coisa, mas faltava um pouco mais de criação no meio de campo. Os dois meios de campo, no setor de marcação e proteção à zaga, foram mais ou menos. O De Sábio até ali marcou bastante, estava tentando quebrar aquela jogada, tentando marcar, tentando chegar junto ali. A do Fluminense também, mas eu acho que estava faltando um pouquinho mais de sincronismo e de cobertura dos laterais, isso para os dois. No poder de criação, o Vasco um pouquinho melhor no primeiro tempo. No segundo tempo até fazer o gol também. Mas depois só deu o Fluminense, o Vasco não conseguiu jogar. Por esse motivo, penso eu que o empate foi justo. Foi ruim para os dois, mas foi justo. Então, meus amigos, termina essa 13ª rodada após a Copa. Nenhum carioca venceu. Tivemos um empate no Clássico, que foi esse de agora, 1-1 Vasco Fluminense. E a derrota do líder Flamengo, que continua líder, perdeu para o São Paulo. E do Botafogo, que perdeu para o Corinthians. Agora é aguardar as próximas rodadas. Tem aí um outro clássico, Flamengo e Botafogo. O Vasco vai com alguns desfalques jogar a próxima rodada. O Fluminense deve ter alguns desfalques também. Um dos dois, não sei se é o Fluminense, me desculpe se é o Fluminense ou o Vasco, que vai jogar contra o Grêmio, se eu não estiver enganado. Mas tem que melhorar, que começou muito mal para os cariocas. Muito mal. Sem vitória alguma. Então, vamos lá. Essa foi a análise aqui do Magalhães, na resenha com Magalhães, da 13ª rodada e desse jogo que terminou o Vasco Fluminense. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal Resenha Comigo Magalhães. E não esqueça, Resenha com Magalhães no Facebook, Resenha com Magalhães.Brasil no Facebook. Um grande abraço, até mais, valeu, fui. Não esqueçam, compartilhem e divulguem o canal e rumo aos 1000. Valeu, tchau, fui.